Ok, fellows. Essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro e hoje eu gostaria de apresentar para vocês mais um antigo equipamento de teste. No dia de hoje nós vamos dar uma passeadinha aqui pelo Heathkit Condenser Checker, modelo C3. O que é isso? Basicamente é um medidor de capacitância e de resistência. Tem mais algumas características que eu quero demonstrar para vocês. Há muito tempo atrás, naturalmente não existiam os equipamentos com microcontroladores, né? Então, os técnicos usavam um equipamento muito semelhante a esse. Tem de outras marcas, tem da Eico, tem da Lafayette, no caso é da Heathkit, e eles usavam isso para testar alguns componentes eletrônicos, no caso resistores e capacitores. Muito bem, eu comprei esse equipamento praticamente como sucata, ok? Dei uma alterada, estou colocando as fotos aqui para vocês verem. Chegou bem ruim, tá? Chegou com uma qualidade bem lastimável. O próprio transformador estava queimado, veio faltando uma válvula, não tinham os knobs, não tinha absolutamente ponteiro, não tinha nada. Através disso eu optei em realizar esse pequeno projeto e restaurar, mas para poder funcionar e mostrar para vocês que mesmo passando os anos é um instrumento muito interessante e muito preciso, por incrível que pareça. O que eu fiz então? Fiz basicamente uma limpeza, né, na caixa, mantive a pintura original dela, ok? Alterei alguns componentes internos, conforme demonstra aqui nas fotos. Consegui também modificar uma pequena substituição numa válvula, no triodo, que funciona como um retificador de tensão. E coloquei lá um pequeno diodo lá apenas para fazer funcionar. É um pouco difícil encontrar a válvula 1626, que é um triodo que a Heathkit usou como retificador na fonte de alimentação dele, né? A 1629, que é exatamente a olho mágico, está funcionando, está perfeita. Mas a 1626 eu acabei substituindo, como falei, por um diodo para testar e para provar o funcionamento dele. Se porventura aparecer alguma válvula com um preço bom, eu vou tentar adquirir e colocar para ele ficar o mais próximo possível do original. Ok? Dando uma olhadinha no circuito, o que temos aqui? Esse é o circuito dele, tá? Onde demonstra as duas válvulas, o olho mágico e o triodo usado como retificador. Nota que aqui o anodo e o catodo e o gate são unidos, né, para poder funcionar como um retificador, mandando os elétrons aqui para a placa, né? Dois capacitores para criar um divisor de tensão, uma chave de comutação e uma chave onde você aplica a tensão de vazamento, que eu já vou demonstrar para vocês, ok? Tem os bornes onde você conecta de um lado de cá os capacitores ou do lado de cá os resistores. O circuito é muito simples, tá? Esse transformador original estava queimado, eu mandei enrolar. Por sinal, muito bom o fornecedor. Eu vou até colocar aqui o link aqui embaixo, quem precisa de transformadores. Comprei pelo Mercado Livre e foi bem tranquilo. Demorou um pouquinho para chegar, mas acabou valendo a pena. Ok, aqui é o divisor de tensão para poder aplicar vários tipos de tensão nos testes de vazamento de capacitor. Ou seja, é um circuito muito simples, tá? Realmente muito simples. Tinha alguns capacitores a se esperar, né? Esses capacitores aqui de filtragem estavam completamente danificados. Alguns capacitores com vazamento. Esse estava com vazamento também, estava com vazamento de corrente. Também substituí. E basicamente isso, né? Basicamente foi o que eu fiz. Bom, como é que funciona isso? Primeiro vamos ligar ele aqui. Alimentação 110 volts, você tem uma chave onde você tem, desliga, né? Desliga a corrente alternada, 2 valores para medida de resistência, 4 valores para medida de capacitância e tensões de teste de
Vazamento. Capacitores eletrolíticos vazam não só a química, né? Muitas vezes a gente olha aqui e vê que a química vazou de dentro do capacitor, que corrói placa e tudo mais. Mas quando esse termo leakage, ele se refere não ao vazamento químico, e sim ao vazamento da corrente contínua que começa a fluir de um terminal para o outro. Isso é extremamente prejudicial nos equipamentos. Por exemplo, nesse diagrama aqui de um rádio receptor, você tem esse capacitor de desacoplamento e também esse capacitor de desacoplamento. Muito bem, você tem uma determinada tensão aplicada aqui na placa dessa válvula. Essa válvula vai amplificar o sinal que entra no gate dela e decodificar, no caso isso aqui é um radioreceptor, né? Então esse é o segundo detector e pré-amplificador. Ao mesmo tempo ele faz duas funções e passa por um capacitor de desacoplamento para ser enviado para o próximo estágio. Se esse capacitor tiver um pequeno vazamento de corrente contínua passando por ele, vai mudar a polarização desse grid e essa válvula vai começar a conduzir mais do que foi projetado. O fluxo de tensão de corrente entre a placa e o cátodo, emitindo do cátodo para a placa, se sair fora das especificações máximas de corrente de placa dessa válvula, no caso a 6K6, a válvula queima. Uma outra circunstância também pode acontecer são com as válvulas retificadoras. Se os capacitores de filtragem tiver com vazamento, ou seja, com uma resistência interna não adequada, provavelmente essa válvula vai aquecer, pode queimar o próprio chassi, danificar o soquete, e se estiver dentro de um compartimento de plástico pode derreter o plástico, e a válvula também pode queimar. Então, um dos motivos muito significativos para aquecimento excessivo de válvulas e queima de válvulas tem a ver com capacitores com vazamento, e esse equipamento testa os capacitores desse vazamento de corrente contínua, que pode ser prejudicial entre estágios, ok? Bom, já tá, vamos ligar ele aqui, ó, e vamos dar uma olhada. Nessa chave, como eu falei, você desliga, passa para os testes de resistência, capacitor e os testes de vazamento de corrente. Vamos começar aqui, ó, deixando em R. Eu tenho um dial principal, na parte de fora aqui eu meço resistência, na parte de dentro capacitância. Tenho a escolha entre capacitores não polarizados e polarizados, e eu enxergo o resultado disso através de uma válvula chamada olho mágico. Nessa época não tinha os displays como a gente tem hoje, de uma forma mais fácil, ou um amperímetro. Até tinha um amperímetro, mas não para esse modelo. A informação é enxergada através do comportamento visual dado nesse componente aqui, nessa válvula, no display, no dial, né? Vamos chamar assim, dessa válvula. Deixa eu apagar a luz para vocês enxergarem melhor. Se você notar aqui, ó, ela tem uma luz verde. E depende da posição onde esse ponteiro está, ela vai fazer o quê? Ela vai abrir uma janela, uma pequena janela, como se fosse um V. Essa abertura da janela é o indicador da ação que eu estou medindo. Por exemplo, vamos pegar aqui um resistor como esse, ok? Esse resistor tem 1500 ohms, ou 1K5, 1,5K ohms, ok? 1500 ohms. Conectar ele aqui, ó, no borne, tem um borne pelo lado de cá, tem um outro borne aqui, e a partir daí, configurado aqui para medir resistência, eu vou girar esse dial até o momento que eu enxergar que aquele V, aquela abertura da sombra, abre. Quando isso acontecer, eu paro de movimentar o display, ou melhor, o dial. Olha lá, abriu. O máximo de abertura que eu encontrei foi aqui. E ao enxergar o ponteiro, sobre o número está escrito 1,5. Ou no caso, 1500, entre o 1000 e o 2000, 1500 ohms. Portanto,
continua funcionando. Ou seja, a leitura do componente aqui é apontado aqui. O valor do componente aqui é apontado aqui. Outro exemplo, para facilitar aqui, ó, eu vou encaixar uns ganchos aqui, ó, uns terminais, só para facilitar a demonstração aqui para vocês, ok? Esses bornes são de qualidade boa até, porém, fica um pouquinho difícil aqui de demonstrar toda hora parafusando ou desparafusando no próprio borne. Com as garras aqui, fica um pouco mais rápido a troca dos componentes. Atenção, se vocês tiverem um desse, não encostem os terminais, as garras, no neutro, tá? Na carcaça. Porque ele usa tensão positiva e tensão negativa referente à carcaça. No diagrama, no circuito, dá para notar aqui, ó, que na fonte dele, eu tenho a saída do transformador aqui aplicando uns 500 volts nesse ponto de cá. E existe uma divisão de tensão dada por esse resistor. E do lado de cá, um conjunto de resistores. Então, eu tenho tensão negativa aqui, tensão positiva e referência ao ground aqui, ao terra, tá? Se eu encosto aqueles leads que estão interconectados, de certa forma, né? A parte positiva e negativa pode ter algum spark aqui, alguma coisa, alguma faísca, ou então você pode tomar um choque. Quer dizer, não segure a ponta e segure ao mesmo tempo na carcaça, tá? Segure apenas pelas garras aqui. Bom, dá uma olhada aqui um outro valor de resistor. Os resistores compostos de carbono, né, ou massa carbônica. Esse aqui ele aponta o valor laranja, 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 ou seja, 33.000 ohms. Conecta isso aqui e vamos girar o dial até observar ali, nesse ponto de cá, o momento que abre o gap, né, a sombra ali. Tá lá, ele abriu nessa escala de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Está um pouco estreita a medida, está no fim da escala. Coloco aqui para multiplicar os valores por 100. Vamos girar aqui, acho que tem um valor mais confortável, pode ser encontrado agora aqui. Ó. Abriu, começou a fechar, volta um pouquinho. Eu estou encontrando aqui entre 3 e 4, sendo que é 35, 39 kΩ. Bom, está dizendo 39 kΩ e está marcado aqui 33 kΩ. Será que isso está preciso? Vamos dar uma comparada aqui rapidamente nesse instrumento. Basicamente, o que esse aqui faz? Ele mede capacitores, indutores e impedância, tá? Vamos marcar aqui, ó. Já identificou que tem um resistor, 38.5. Se você observar ali o display, ele está dando 38, aqui olha, 30, aqui seria 35, 6, 7, 8, 9, e observa. Tá lá, na pinta, 38,5. Ou seja, um grau de precisão extremamente alto para um instrumento da década que ele foi produzido, ok? Dentro das limitações. Aqui não tem praticamente nenhum, nem transistor tem aqui dentro, quanto mais circuito integrado, microcontrolador e etc. Observa também que ele consegue aqui aferir esses antigos resistores tubulares, né? Por sinal, é muito difícil esses resistores aqui ter valores alterados. É mais comum vocês encontrarem em equipamento mais antigo os resistores de compostos de carbono, tá? Esses realmente alteram, com calor principalmente. Já esses aqui de cerâmica tubular é incomum alterar. Faz de conta que nós não sabemos o valor do resistor, qual é o procedimento. Escala menor, vai girando. Gira até notar que o display vai abrir. Bom, ele abriu aqui no fim da escala, está um pouco desconfortável de enxergar a leitura. Volta para cá, multiplica por 100 o dial de cima e vamos girar. Abriu aqui,
valor máximo, ele está entre 2, 1, 21... Aqui ele está dizendo, ó, 2100. 2100 vezes 100 seria 210 mil, 210 quiloohms. Vamos checar? Olha lá, 220 quiloohms, dentro da precisão esperada. Como que eu meço então agora capacitores com esse instrumento? Como é que é feita a medida dos capacitores? Basicamente você troca daqui para cá, para o borne do lado de cá, e agora você está medindo a ponte com os valores de baixo. Essa ponte é uma ponte que ela balanceia entre os valores de referência e o valor do componente que você está medindo. Então ela usa como referência os resistores e capacitores internos. Esses capacitores são responsáveis pela precisão nas medidas de capacitância, ok? Se tiver com eles com os valores alterados, os resultados no display não ficam muito precisos. Então é importante que, se você adquirir um equipamento desse, checar se os valores internos estão corretos, ok? Principalmente dos resistores e dos capacitores. Bom, medindo capacitores então, pegar aqui um capacitor moderno, do tipo de poliéster. Aqui ele está dizendo que é um capacitor de 47 mil picofarads ou 47 nanofarads. Vamos encaixar isso aqui. E colocar na opção de medidas de capacitância. Que é o menor valor, que ele vai medir de 10 picofarads a 5 nanofarads. Vou colocar aqui, vamos ver o que acontece. Mesmo esquema, vamos girando aqui, ó, até a hora que o display abrir. Abriu ali, ó. Ok, abertura máxima. Vamos checar o valor agora aqui embaixo. Está entre o 4 e o 5, portanto, entre 4 e 5 nessa medida aqui, eu poderia tranquilamente dizer que está por volta de 45 picofarads. 45 nanofarads. Olhando um pouco melhor, a gente consegue utilizar esse ponto da escala aqui. É isso mesmo, 47 nanofarads. Vamos reduzir aqui, ó, e ver se nós conseguimos pegar ele na escala inversa. Não, aqui não vai dar realmente, que ele está no fim, né? Na verdade, vem aqui para o fim. Acho que nessa aqui, ó, de 100 nanofarads a 50 microfarads, vamos ver se a gente encontra ele. Também aqui veio para o começo. Realmente, para medir ele de forma mais confortável, é na escala intermediária. Está aqui, 45, no display 45 nanofarads. Vamos checar em relação ao outro equipamento aqui. Já identificou que é um capacitor. 47,5 nanofarads, aqui indica 45, um pouquinho mais para a direita, podemos dizer que está bem perto do 45, 46. Ou seja, não está tão preciso quanto a medida de resistência, mas está com uma precisão bem razoável, ok? Um outro tipo de teste que é interessante de se fazer é exatamente o teste de vazamento de tensões. Como que isso é feito? Daqui até aqui, de 25, 150, 250, 350 e 450 volts, ele aplica uma tensão de corrente contínua nos terminais do capacitor. Você vai ver um momento que ele carrega o capacitor, isso vai ser demonstrado no momento que o olho mágico fecha, e depois, ao descarregar, ele abre. Idealmente, se não tiver vazamento de corrente contínua no capacitor, ele deve abrir depois que carregar. Vamos ver? Aqui a gente aplica. Não toque os terminais, tá? Porque ele vai aplicar uma tensão aqui, nos próprios terminais. 25 volts de teste, fica de olho ali. Fecha e abre rapidamente, ó. Fecha e abre rapidamente. Com 150 volts, fecha e abre o tempo de descarga. E abre completamente. Passou. 250, mesma coisa. Abriu, passou. 350 volts. Passou. 450 volts. Passou. Esse capacitor está perfeito. Comparando com que tenha vazamento de corrente, como por exemplo
esse aqui antigão de cera, esse capacitor é um capacitor de 50 nanofarads. Primeiro vamos medir se ele está dando 50 nanofarads, ok? Estou aqui, ó, com ele conectado. Vamos verificar aonde que o olho fecha. Por aqui. Abertura máxima. Ou desculpa, onde o olho abre, né? Onde a sombra ali aparece. Abertura máxima está apontando aqui. Estou na escala de 0,1 a 0,5, aqui na de baixo. Ele está indicando aproximadamente 10 nanofarads, ok? Não, desculpa, 100 nanofarads. 100 nanofarads, um pouco menos de 100 nanofarads aqui. Bom, o valor já está alterado. Vamos ver se tem vazamento. Passa para cá, vamos aplicar 25 volts. Ele é polarizado? Não, então deixa aqui na opção Paper, Mica ou Wax, né, que é cera. Percebeu? Ele bateu e abriu, mas abriu vagarosamente, ó. Ok, passou para 25 volts, vamos tentar 150. E não abre. Demora muito para abrir, olha. Com 150 volts. Ele espera 600 volts nesse capacitor. Vamos tentar aqui, 250 volts. Não. Certamente esse capacitor está com fuga de tensão e os valores alterados. Ok? Então não pode ser aplicado num circuito, principalmente como desacoplamento em praticamente nada. Não vale a pena. Ok? Passou o tempo nos equipamentos antigos, principalmente os capacitores de cera, pode descartar sem dúvidas, sem perguntas. Esses também. Ok? Observa aqui, ó, um capacitor americano, 20% de tolerância, 250 nanofarads por 300 volts. Vamos ver. De cara, eu vou fazer os testes de vazamento. Se está vazando, não vale a pena nem medir, tá? 150 volts. Mesmo esquema, ó, não abre. Ou seja, tem um vazamento aqui de corrente contínua passando aqui e não serve mais como um capacitor, né? Nas tensões baixas ele até funciona um pouquinho, ó. Ok, não abriu completamente, mas está funcionando. Para tensões baixas, mas 150, que é normalmente a tensão de trabalho dos capacitores nos equipamentos valvulados, ou até mais, praticamente é um equipamento, um componente comprometido. Ok? Observa aqui um capacitor eletrolítico, o que vai acontecer? Por exemplo, capacitor de 10 nanofarads. Esse aqui tá bom, tá? De 10 microfarads. Positivo aqui, negativo aqui. Quando é capacitor eletrolítico, passa para o lado de cá. Quando está falando ELEC, de eletrolítico. E vamos testar. Testar aqui com 25 volts. Olha, ele bateu e abriu. Tá correto. Carregou e descarregou. Vamos já jogar aqui, 250 volts. Perfeito. 450 volts. Perfeito. Portanto, está funcionando esse capacitor, ok? Vamos ver a medida dele? Ele tem 10 microfarads. 10 microfarads. Vamos colocar nessa escala de cá. Essa. E vamos girar até o momento que ele abrir. Ok, abriu. Tá aqui, ó, um pouco mais de 10 microfarads, ok? Tá, eu diria 11 microfarads aproximadamente. Então, capacitor de 11 microfarads sem vazamento, né, no caso. Então, portanto, dá para usar ele tranquilamente nos nossos projetos. Esses antigões aqui, ó, vamos ver se está com vazamento. Tem duplo, né? Uma carcaça comum onde vai negativo e tem dois terminais para os dois capacitores que estão aqui dentro. Vamos fazer o teste de vazamento já em 350 volts, que é a tensão de trabalho dele. Ok, está abrindo. Abriu. Um pouco lenta a abertura, mas abriu. Passou. Dá para usar. Dá para usar. Então, os 350 volts, usável, ok? Não é o ideal. O ideal é aquele que ele abre rapidamente, ele descarrega rapidamente. Isso aqui tem ainda algum tipo de equivalente Series Resistance, né? O ESR dele deve estar com valor alterado.
um pouco, não tanto quanto esse, né? Isso aqui está completamente danificado. Esses capacitores de mica quase nunca dão defeito. São capacitores muito antigos, década de 30 por sinal, e são excelentes, tá? Passa os anos, aguenta calor, aguenta tensão, esses bichos são fortes, tá? Nesse caso, a leitura é feita através de umas pintinhas que ele tem, olha. Verde, marrom, preto. 5, 1, 5, 1, 0. Teoricamente, ou melhor, na medida dele, é um capacitor de 51 picofarads. Vamos ver se ele mede? Volta para cá, despolarizado. Vamos na menor medida dele aqui da ponte, tá? De 10 picofarads a 50, a 5, de 10 picofarads a 5 nanofarads, ou 5.000 picofarads. Vamos girar aqui, ó, já abriu. Abriu em, vamos ver o máximo da abertura. Então é 5, 1, 0. Tá dando aqui uns... A minha mão está alterando, ó. Aí. Excelente. 51, tá aqui, ó, entre o 5 e o 6, 56, 55 picofarads. É ok, tá dentro da tolerância. Ou seja, consegue medir até um valor bem baixo, né? Nesse de cá, também muito antigo, se eu não me engano é de 100 picofarads, vamos ver? Aqui, ó, abriu em, é isso mesmo, ó, abriu em 10 picofarads. Desculpa, 100 picofarads. 100 picofarads, o valor desse capacitor. E finalmente, esse de cá, que ele apresenta 210 picofarads. Vamos ver se ele abre lá perto do 210. Olha lá, já abriu. 210 picofarads. Ok? Ok, para finalizar, um capacitor comprometido. Ok? Você vai notar aqui, ó, que ele fecha e não abre mais, ó. Ou seja, está praticamente um curto. Está em curto. É como se eu tivesse colocado essas duas garras assim, ó, fechadas uma na outra, e tivesse feito o teste. O curto ele apresenta dessa maneira. Enquanto tem tensão, ele não indica a abertura do olho mágico. Capacitores modernos, usados em fontes chaveadas, em lâmpadas fluorescentes de alta tensão, rapidinho você pode testar aqui, ó. Colocou o terminal negativo aqui, o positivo aqui. Principalmente das fontes chaveadas, né? Aplica lá uns 250 volts nele, ó. Tá abrindo, quer dizer que tá bom. Esse capacitor tá bom. Dá para usar. E esse aqui de uma fonte chaveada, por exemplo. 47 microfarads, 400 volts. Positivo aqui, negativo aqui. Aplicar aqui 450, 50 volts a mais. Olha lá. Ele vai abrindo. Como exceder um pouco a tensão de trabalho, ele demora um pouco mais para abrir. Aqui em 350, que seria próximo da tensão nominal de trabalho dele, ó, ele abre bastante a amplitude ali e razoavelmente rápido dentro do tempo de carga e descarga de 47 microfarads desse capacitor. Ok, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de um equipamento tão antigo que ainda se torna tão prestativo nos dias de hoje. Quem gostou do material aí, por favor, dê um joinha aqui embaixo. Aqui embaixo dá um joinha. Compartilhem esse vídeo com outros colegas que gostem de equipamentos antigos, que curtam, apreciem ainda esses equipamentos antigos. E é isso, ok? Vou ficando por aqui. Essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. Forte 73 a todos. Valeu, pessoal!